Imaginemos, por um instante, o seguinte cenário. Um governo investe, sei lá, dezenas de milhões de reais em uma nova política pública de educação. Uhum. E aí, após um ano, os dados mostram que o projeto foi um fracasso absoluto nas capitais. Mas foi um sucesso estrondoso nas cidades do interior. Um cenário bem clássico, na verdade. Pois é, e o que a estatística tradicional geralmente faz com isso, né? Ela soma todos os resultados, calcula uma média nacional e conclui que a política teve um impacto, digamos, medíocre. Exatamente. A média acaba escondendo a realidade das coisas. Sim, e o que parece ser um projeto ineficaz, na verdade, é só vítima da matemática que a gente usa para julgar ele. É o clássico problema de tentar achar o sinal no meio do ruído, porque a tendência natural diante de uma montanha de dados, seja na sociologia, na avaliação de políticas públicas ou no direito, é buscar essas médias. Uhum. Buscar aquelas correlações gerais, né? Isso. Mas ao fazer isso, nós homogeneizamos a realidade. Sabe, nós perdemos os mecanismos reais de causa e efeito que só funcionam em contextos muito, muito específicos. E é exatamente para resolver esse problema que existe o nosso mergulho de hoje. Nós vamos explorar um documento fascinante sobre uma ferramenta chamada CSQCAU.data. Uma excelente ferramenta, por sinal. Com certeza. A missão desta nossa análise é desmistificar a chamada análise comparativa qualitativa, focando especificamente nos chamados crisp sets, ou conjuntos nítidos. Uhum. Vamos entender como esse aplicativo, que é gratuito e tem uma interface toda em português, consegue pegar planilhas complexas e transformar isso em diagramas visuais e fórmulas lógicas inquestionáveis. E o detalhe mais incrível é que ele atrai tanto pesquisadores iniciantes quanto os mais experientes. E atrai porque faz tudo isso sem exigir nenhum conhecimento prévio de programação. Exato. Nenhuma linha de código. E essa é, sem dúvida, a grande revolução que o documento apresenta. Porque o CSQCAU Data atua como uma ponte muito bem construída entre o mais alto rigor metodológico e a praticidade visual ali do dia a dia. Entendi. E para quem atua na prática, isso muda tudo. Muda completamente o jogo da pesquisa. Para quem trabalha nas ciências sociais aplicadas, onde as variáveis são super caóticas e humanas, ter uma ferramenta que permite olhar para os dados não apenas para encontrar associações vagas, mas sim encontrar as receitas exatas do que funciona e do que não funciona, é essencial. Certo, mas assim, antes de chegarmos aos recursos do aplicativo em si, acho que a gente precisa dominar a linguagem que ele fala. Com certeza. A base teórica. Isso, a fundação de tudo isso é o método Crisp Set Qualitative Comparative Analysis, o famoso CSQCA. E a premissa central aqui, pelo que consta nos materiais que a gente está analisando, é que no CSQCA tudo é estritamente binário. Estritamente 0 ou 1. É, tipo, uma condição está ausente, o que recebe o valor 0, ou ela está presente, recebendo o valor 1. E o evento final que se quer analisar, o resultado da pesquisa, também precisa ser sempre 0 ou 1. Precisamente. Essa é a essência matemática da lógica dos conjuntos nítidos. Não existe meio termo, sabe? Não existe um quase. É 8 ou 80. Literalmente, ou o elemento pertence àquele conjunto específico ou não pertence. A gente pode pensar na aplicação disso no universo jurídico, por exemplo. Como seria isso no direito? Bom, se estamos avaliando uma série de decisões judiciais, o resultado final da análise pode ser a concessão de uma liminar. Então, ou o juiz concedeu a liminar e anotamos o número 1, ou não concedeu e anotamos o 0. Ah, faz sentido. Ou a política pública de saneamento atinge a meta e ganha 1, ou não atinge e ganha 0. Perfeito. Toda aquela complexidade do mundo real precisa ser traduzida para essa linguagem absoluta de presenças e ausências. Sabe que nós podemos imaginar a diferença entre as estatísticas tradicionais e o CSQCA, usando a iluminação de uma sala. Como assim? A estatística tradicional é como um interruptor dimmer. Sabe aquele botão redondo que a gente gira e a luz vai acendendo aos poucos, ficando 10, 20, 50% mais forte? Ah, sim, uma escala contínua e suave. Exato. Já a lógica do CSQCA, por outro lado, é aquele interruptor clássico de parede. É um estalo seco, ou liga ou desliga. 0 ou 1. Luz acesa ou luz apagada. Isso.
Mas olha, eu preciso ser o advogado do diabo aqui um pouquinho. Pode falar. Eu entendo perfeitamente o argumento de limpar o ruído, mas convenhamos, cortar os dados dessa forma não cria injustiças na análise? Injustiças de que tipo? Reduzir uma realidade social complexa, que é cheia de nuances e áreas cinzentas a zeros e uns, isso não é perder informação demais? Por exemplo, se o ponto de corte para definir uma escola com alta verba for R$100 mil... A escola que recebeu 99 mil recebe um zero. Exatamente. Ela é tratada como se não tivesse recebido absolutamente nada. Isso não distorce a realidade. Olha, essa é, de longe, a crítica mais comum a esse método. E levanta uma questão epistemológica excelente. Mas a defesa para essa abordagem reside no conceito de diferença qualitativa. Diferença qualitativa? Explica melhor. É que a redução ao 0 e 1 não é uma simplificação preguiçosa. Ela é uma decisão teórica deliberada. Quando a gente estabelece um ponto de corte, estamos argumentando que existe uma diferença fundamental de estado, e não apenas de grau. Diferença de estado. Dá um exemplo. Pensemos no estado físico da água. A água a 99 graus Celsius é muito quente, certo? Certo, quase fervendo. Mas a água a 100 graus Celsius ferve e vira vapor. A diferença de 1 grau na temperatura muda a natureza da matéria de forma qualitativa. Nossa, verdade. E no mundo social e político, isso acontece o tempo todo. Em uma eleição, se um candidato tem 49% dos votos e o outro tem 51%, a diferença é de 2% dita quem vai governar o país. Um assume o poder, que é o número 1, e o outro vai para a oposição, que é o 0. Exatamente. Ter R$99 mil em vez de 100 mil pode ser a diferença exata entre conseguir contratar um professor especialista ou não. Agora eu entendi. O método obriga a justificar teoricamente onde ocorre essa mudança de estado. Isso. Então, isso não empobrece a análise. Pelo contrário, exige uma precisão conceitual gigantesca sobre quais fatores, a partir de qual ponto exato, realmente mudam o destino do caso analisado. Nossa, isso faz muito sentido. Não é sobre apagar a nuance, é sobre encontrar o ponto de ebulição dos dados. Bela analogia. E tendo estabelecido que a gente aceita essa lógica do 0 e 1, a gente precisa entender o grande benefício prático que isso produz. Com certeza. Por que um pesquisador abandonaria a estatística de correlação tradicional para abraçar essa lógica dos conjuntos? O nosso material de base aponta que a grande recompensa está na diferença monumental entre identificar tendências e descobrir receitas. Exato. E essa é a grande mudança de paradigma. A estatística tradicional trabalha com tendências que são baseadas no isolamento de variáveis. Tipo pesquisa de mercado. Uma pesquisa padrão diria algo como, isolando outros fatores, oferecer frete grátis aumenta as chances de venda em 15%. Certo. O Cieski-Skeia rejeita essa ideia de isolar fatores, porque no mundo real as coisas não acontecem isoladamente, né? Ele busca combinações. O método não se contenta em dizer o que ajuda na média. Ele busca a receita exata. Isso. Busca os ingredientes exatos que, quando combinados na panela, garantem que o bolo cresça toda santa vez. O documento traz um exemplo muito elucidativo sobre comportamento de compra. Ele cita que o aplicativo faz um processo chamado de minimização, e aí no final entrega uma equação lógica para o resultado do sucesso das vendas. Sim, a fórmula final. O aplicativo meio que cospe uma fórmula parecida como: o cliente compra se tiver preço bom e frete grátis ou se for uma marca conhecida. Uhum. Em termos de lógica, seria algo como A and B or C. E aí que a gente chega no conceito mais poderoso de toda a análise comparativa qualitativa, a equifinalidade. Equifinalidade. Palavra complexa, hein? O que ela significa na prática? Equifinalidade é simplesmente a existência de múltiplos caminhos paralelos que levam ao mesmo destino. Os vários jeitos de chegar no mesmo lugar. Exato. A fórmula A and B or C é a tradução perfeita disso. O resultado final, que é a compra do produto, acontece se a condição A e a condição B ocorrerem juntas de forma simultânea.
Então, preço bom não faz milagre sozinho e frete grátis não faz milagre sozinho. Isso, mas os dois juntos formam um caminho para o sucesso. Alternativamente, e de forma totalmente independente desse primeiro caminho, o mesmo resultado acontece se apenas a condição C, que é ser uma marca conhecida, ocorrer. Entendi. São receitas completamente diferentes, mas que produzem o mesmo impacto. A marca conhecida não precisa de preço baixo, nem de frete grátis. Ela por si só já é um caminho autossuficiente para a compra. Exatamente isso. E pensa nisso na estatística normal. Se uma política pública funciona perfeitamente no estado X com certos recursos, mas falha no estado Y com recursos parecidos, a média vai dizer que o resultado foi inconclusivo. O que parece um fracasso do projeto. Mas o CSQC olharia para os mesmos dados e diria, olha, não há fracasso nenhum aqui. Existem apenas duas receitas diferentes de sucesso para contextos diferentes. Trazendo isso para uma avaliação sociológica ou de políticas públicas, o impacto é estrondoso, né? Nossa, muito. Porque em vez de um gestor público ler um relatório genérico dizendo que escolas com mais verba tendem a ter notas melhores, o CSQC pode apontar com precisão cirúrgica. Tipo, o sucesso acadêmico pleno acontece se tivermos verba alta e professores capacitados ou se houver forte envolvimento da comunidade independentemente da verba. E essa leitura transforma a governança e a tomada de decisão, porque quando um gestor sabe que existem múltiplos caminhos válidos, ele pode descobrir gargalos e alocar recursos de uma forma muito mais inteligente. Faz todo sentido. Se o município não tem orçamento para garantir verba alta e professores capacitados, que seria aquele caminho A e B, talvez o prefeito possa investir esforço humano para gerar forte envolvimento da comunidade, que é o caminho C. E garantir exatamente o mesmo desempenho acadêmico final. Sim, mapear jornadas, sejam elas jurídicas, comerciais ou sociais, focando em receitas exatas em vez de correlações soltas, é o que permite que a ação seja eficiente e bem realista. Certo. A ideia de descobrir múltiplos caminhos para o sucesso é realmente fantástica na teoria. Mas se o mundo real tem dezenas de variáveis... Ah, sim, muitas variáveis. Frete, preço, marca, concorrência, sazonalidade. Ou no caso de políticas públicas, clima, infraestrutura, densidade populacional. Como o pesquisador não se afoga em 1 milhão de combinações possíveis de zeros e uns? É o risco do caos, né? Pois é, o cérebro humano simplesmente não dá conta de cruzar tudo isso mentalmente. Como passamos daquela planilha assustadora com milhares de linhas para essa receita do sucesso limpa? O material menciona que o motor sobre o capô do aplicativo começa com algo chamado Tabela Verdade. Isso. A Tabela Verdade é a primeira grande organização do caos. O aplicativo CSQCA, o Data, pega aquela base de dados bruta com centenas ou até milhares de casos e agrupa todos os casos que são logicamente idênticos. Agrupa as linhas iguais. Exato. Cada linha dessa nova tabela representa uma combinação possível de fatores que de fato ocorreu na vida real. E para resolver o problema de como avaliar se uma combinação é forte ou não, entra o conceito crucial de consistência. Consistência. E a consistência é a métrica que diz se a receita é boa? É a métrica que diz ao pesquisador se aquela linha específica da tabela é uma receita confiável. E o que seria uma consistência perfeita aos olhos desse método? Uma consistência de 1.0, o que equivale a 100%. Isso significa que toda vez que aquela combinação específica de fatores ocorreu na amostra, o resultado esperado também ocorreu, sem nenhuma falha. Tipo, toda santa vez que uma escola teve muito dinheiro e professor bem pago, a nota foi máxima, infalivelmente. Infalivelmente. Agora, se houvesse uma única escola que tivesse essas duas condições e a nota fosse baixa, a consistência cairia para 0.9 ou 0.8. Entendi, mas quando atinge 1.0, temos a prova empírica robusta de que encontramos uma via necessária para o sucesso. Exatamente. Só que, como você bem pontuou antes, mesmo uma tabela verdade ainda pode ser extensa. Sim, pode ter muitas linhas. E é aqui que a ferramenta faz o trabalho pesado de verdade. O documento descreve que para transformar as linhas da tabela verdade naquelas equações bem enxutas, o aplicativo utiliza o chamado algoritmo de Cain-McCluskey.
Olha, algoritmo de Kine-McCluskey. É, para fazer a minimização booleana. Sinceramente, quem não é da área da matemática e ouve minimização booleana pelo algoritmo de Kine-McCluskey deve ter vontade de fechar o computador e ir embora na hora. Com certeza assusta pelo nome. Para visualizar o que esse algoritmo faz, a gente pode imaginar como aquela máquina gigante de mineradora, sabe? Que filtra cascalho buscando ouro. Você joga toneladas de dados misturadas nela, ela sacode tudo violentamente usando lógica pesada, e só o que é de fato essencial, a verdadeira pepita de ouro lógica, sobra na peneira. Essa analogia da peneira é excelente. Mas na prática, como esse processo de cortar redundâncias realmente funciona? Bom, para explicar o como, vamos imaginar que estamos testando receitas empíricas para fazer um bolo crescer. Bolo de novo, adoro. Todo mundo gosta de bolo. Então a gente faz dezenas de testes. Depois de um tempo, observamos o seguinte padrão nos dados. O bolo cresce quando usamos farinha de trigo, ovo e açúcar branco. Certo, essa é uma receita de sucesso. Isso. Mas a gente também nota que o bolo cresce perfeitamente quando usamos farinha de trigo, ovo e açúcar mascavo. Então temos duas receitas. O que o cérebro humano faria? Anotaria duas receitas separadas. O que o algoritmo de Kine-McCluskey faz? Ele analisa a lógica booleana por trás disso e percebe a redundância. Ele percebe que a cor do açúcar não importa. Exato. Ele deduz o seguinte: se o resultado final de sucesso se mantém idêntico tanto com o açúcar branco quanto com o açúcar mascavo, desde que as outras condições de farinha e ovo estejam lá, isso significa que a cor do açúcar é logicamente relevante para a massa crescer. Ah, entendi. Então, o algoritmo corta as informações redundantes, matematicamente, e entrega a versão minimizada, farinha, ovo e qualquer tipo de açúcar. Impressionante. Ele achou o núcleo lógico ali de forma totalmente automatizada. Sim, sem você precisar fazer os cálculos manuais. E o alívio imediato para pesquisadores iniciantes e para especialistas de áreas puramente humanas é saber que o aplicativo CSQCA U.Data faz todo esse trabalho sujo silenciosamente. É o que salva o dia a dia da pesquisa. E é aqui que a genialidade da interface entra, porque o documento fala extensamente sobre os diagramas de Venn e como o aplicativo gera eles automaticamente. Conta pra gente como uma representação visual dessas complexidades muda a rotina de quem analisa o problema. Muda tudo. Porque tira o problema do campo da álgebra abstrata e coloca direto no campo do processamento visual rápido. Facilita a vida. Muito. Para visualizar, imaginemos um círculo grande vermelho chamado Vendas com Sucesso. Ou então, decisão judicial favorável. O que é um círculo grande. Isso. Dentro desse espaço infinito, o aplicativo pega uma das variáveis, por exemplo, o frete grátis, que a gente vai representar como um círculo menor e azul, e joga isso na tela. Certo, o círculo azul. Se o círculo azul do frete grátis aparecer inteiramente contido dentro do círculo vermelho do resultado, o aplicativo está meio que gritando visualmente. Olhe para cá! Toda venda que teve frete grátis foi uma venda de sucesso. Caramba! E quem está pesquisando não precisa ler tabelas exaustivas. Nem decifrar o algoritmo de Kine-McCluskey na unha. A prova empírica de necessidade ou suficiência salta aos olhos em formato de geometria básica. É muito intuitivo. O que nos leva perfeitamente para a parte final, e talvez a mais transformadora em termos de adoção tecnológica na nossa análise de hoje, que é a conexão direta entre essa potência metodológica avassaladora e acessibilidade prática. Exato. O uso no mundo real. Porque a dura realidade acadêmica e corporativa é que muitas metodologias fantásticas simplesmente morrem na praia por serem absurdamente difíceis de operar. É um fato incontestável. E o documento de apresentação da ferramenta frisa bastante essa eliminação da curva de aprendizado. Como era feito antes. Historicamente, para aplicar o método QCA com rigor máximo, o pesquisador precisava aprender a escrever códigos bem complexos. Em softwares estatísticos voltados para programadores, como o ambiente R, sabe? Sim, que não é nada amigável. Ou precisava dominar a versão clássica do software FSQCA, cuja interface não é das mais acolhedoras para quem tem pressa ou não tem familiaridade com sintaxe de comando. E o que o CSQCA e o Data traz de novo nisso? O que ele faz é oferecer botões e menus de clique.
A partir do momento em que a necessidade de codificação é eliminada, o foco cognitivo da mente humana volta para o que as máquinas não conseguem fazer. A análise real dos dados. Isso. A análise teórica, a interpretação política dos dados, a formulação de argumentos sociológicos e jurídicos. E olha, não é só a fluidez da análise em si. Tem também a etapa final de compartilhar as descobertas, né? Ah, publicar e apresentar. Isso. O material destaca características incrivelmente pragmáticas, focadas em publicação científica e apresentação gerencial. O aplicativo permite a exportação das tabelas verdade, com formatação pronta direto para Excel. E gera os diagramas de Venn em alta resolução. Sim, em arquivos de imagem de alta qualidade. Basicamente, os gráficos já saem prontos para serem colados no corpo de um artigo acadêmico ou num slide de uma reunião de diretoria. Tudo formatadinho. Mas, confessando algo aqui, existe um detalhe muito específico no texto que me chamou mais atenção do que as fórmulas lógicas. O que foi? O documento afirma o seguinte: o aplicativo é um arquivo executável único e que, por causa disso, ele não necessita de aprovação complexa da TI para a instalação de pacotes de software de terceiros. Parece um detalhe trivial de manual de software, não é? Nossa, mas não é. Resolve um dos maiores gargalos institucionais que existem hoje. É um retrato cristalino da burocracia do mundo real. Com certeza. É fascinante pensar como, tantas e tantas vezes, o maior obstáculo para o avanço da ciência ou para a análise emergencial de uma crise em uma política pública não é a falta de verbas. Não é a falta de dados. Não. É a burocracia kafkiana de tentar instalar um maldito programa de computador na máquina de um laboratório de universidade federal ou num departamento do governo. Nossa, aqueles tickets de suporte técnico. Sim, aqueles tickets pedindo permissão de administrador que levam 3 meses para serem aprovados pela equipe de TI. Uma ideia brilhante de pesquisa pode literalmente estagnar porque o cientista não tem a senha de administrador da própria máquina que usa para trabalhar. É uma barreira invisível, gigantesca e frustrante. Demais. E é por isso que o design de uma ferramenta no formato clique e use, um executável que pode até rodar direto de um pendrive, democratiza o rigor científico na prática diária. Tira a barreira da frente. Exato. O aplicativo tira a metodologia avançada das mãos exclusivas dos programadores e entrega nas mãos de quem realmente entende o contexto humano daquelas planilhas. Os sociólogos, os advogados, gestores públicos. Os especialistas em políticas públicas, os pesquisadores iniciantes que têm ideias incríveis, mas pouco suporte técnico. Isso otimiza o recurso mais valioso de qualquer instituição, que é o tempo humano. O pesquisador passa seus dias analisando as causas de uma evasão escolar, em vez de passar semanas tentando descobrir por que a biblioteca de um pacote estatístico está dando erro na linha 12 do código. Cara, é uma libertação tecnológica a serviço da reflexão humana. Sem dúvida. Bom, tá chegando o momento de sintetizarmos a imensa jornada de hoje. Nós partimos daquela imagem assustadora de uma planilha infinita e caótica. Vimos a importância teórica de limpar o ruído do mundo, simplificando a análise em presenças e ausências absolutas. A famosa lógica do 0 e 1. Isso, a polêmica, porém superpoderosa lógica do 0 e 1, que forma a base dos conjuntos nítidos. Entendemos como essa lente específica nos permite escapar da armadilha ilusória das médias, revelando, em vez disso, receitas lógicas. E os múltiplos caminhos que levam ao mesmo sucesso. Aí é que finalidade. Exato. Exploramos o motor algoritmo de Kahneman-McCluskey que corta redundâncias como quem peneira ouro, transformando montanhas de dados em diagramas de Venn intuitivos. E para coroar, vimos como um software brasileiro, gratuito e simples de rodar, liberta o pesquisador da burocracia, do código pesado e da demora infernal dos departamentos de TI institucionais. É o casamento perfeito entre uma epistemologia rigorosa e uma ferramenta tecnológica pragmática. A transição definitiva da paralisia diante dos dados brutos para conclusões logicamente sólidas e visualmente prontas para ação. Sem dúvida alguma. E diante de tudo que a gente desempacotou aqui hoje, para fechar a nossa discussão e deixar uma semente plantada na mente de quem nos escuta. Vamos à provocação final. Se ferramentas acessíveis e lógicas como o CaskU Sidata conseguem mapear de forma tão cristalina as receitas exatas para a prosperidade de um negócio,
Ou decifrar dinâmicas políticas incrivelmente complexas cruzando apenas zeros e uns? Uhum. Fica a grande pergunta final. Quais dos nossos mais graves e crônicos problemas contemporâneos, problemas que parecem absurdamente caóticos e insolúveis na superfície, são na verdade apenas quebra-cabeças lógicos simples, esperando que a gente pare de calcular a média geral e passe a olhá-los através da lente correta da lógica dos conjuntos? Olha, é uma provocação profunda, porque, com muita frequência, a resposta para o caos não está em conseguir novos dados, né? Mas sim em aplicar uma lente mais perspicaz sobre a planilha que já repousa na nossa frente. A verdade pode estar escondida em plena vista, esperando apenas o método certo para ser revelada. Fica aí essa reflexão. Agradecemos imensamente a companhia de todos que se juntaram a nós neste mergulho profundo nas fontes metodológicas de hoje. Muito obrigada pela companhia, pessoal. Continuaremos sempre em busca dessas ferramentas e ideias que mudam a forma como lemos o mundo ao nosso redor. Um abraço e até a próxima análise.